A conjugação dos diferentes elementos climáticos, em especial a temperatura e a precipitação, resulta na existência de vários tipos de clima à superfície da Terra. Como podes verificar no mapa climático, existem diferentes tipos de clima dentro de cada uma das zonas climáticas. Na zona quente intertropical, podemos encontrar 4 tipos de clima: o tropical úmido, o tropical seco, o desértico e o equatorial. O clima quente equatorial localiza-se numa faixa próxima ao Equador, em latitudes entre os 0 e os 5 graus, norte e sul. Desta forma, o fator que influencia este tipo de clima é a latitude. Este clima pode ser encontrado na Amazónia, América do Sul, na África Central e na costa oriental de Madagascar, em África, e nas ilhas entre os oceanos Pacífico e Índico, também está presente o clima equatorial. Porém, em certas regiões, embora localizadas na faixa equatorial, não possuem um clima equatorial, como, por exemplo, os montes Kilimanjaro e Quênia, que sofrem a influência do fator altitude. O clima equatorial apresenta as seguintes características: temperaturas médias mensais elevadas e constantes ao longo dos 12 meses do ano, sendo a temperatura média anual superior a 20 graus Celsius. A amplitude térmica anual, mensal e diária é muito baixa, normalmente inferior a 5 graus Celsius. As temperaturas elevadas e constantes ao longo do ano devem-se à fraca inclinação dos raios solares e também ao fato do dia natural ter a mesma duração que a noite, ou seja, 12 horas. As regiões de clima equatorial registram precipitações abundantes e bem distribuídas ao longo do ano, não existindo nenhum mês seco. Os elevados valores de precipitação devem-se fundamentalmente a 2 razões. A primeira, pela presença das baixas pressões equatoriais, resultantes da convergência dos ventos alísios e da elevada temperatura do ar. A segunda, pela elevada umidade do ar, resultante da grande evaporação, em consequência da elevada temperatura do ar. As chuvas predominantes são as convectivas, que são produzidas por uma subida do ar fortemente aquecido e úmido, que, sendo leve, sobe, arrefece, condensa e forma as nuvens. Esta chuva, embora de curta duração, é muito intensa e acompanhada de trovoada. Estas chuvas são vulgarmente conhecidas
por aguaceiros. Devido ao calor e chuva intensa, as regiões de clima equatorial dispõem de uma formação vegetal muito densa, compacta, de grande exuberância e sempre verdejante, conhecida por floresta equatorial. A floresta equatorial, bem como o clima equatorial, está mais ou menos distribuída nas seguintes áreas coloridas a verde. Na imagem, vê-se perfeitamente 3 grandes áreas mundiais de florestas equatoriais. A primeira, na América do Sul, a Amazónia, a maior floresta equatorial do planeta, que atravessa países como o Brasil, a Bolívia, Colômbia, o Equador, a Guiana e a Guiana Francesa, o Peru, o Suriname e a Venezuela. É considerada a floresta com a maior biodiversidade do mundo, além de possuir o rio mais volumoso, o Amazonas. A segunda, no centro de África, a chamada Floresta Equatorial da Bacia do Congo. E, por último, a terceira, na Ásia, que abrange quase toda a Indonésia, bem como a Malásia, as Filipinas e alguns países vizinhos. A floresta equatorial é constituída por inúmeras espécies vegetais, muito próximas umas das outras, com troncos altos e esguios e de folhas largas e persistentes. Devido à competição pela luz, verifica-se a existência de vários estratos arbóreos. O estrato mais elevado, constituído por árvores de grande porte, que podem atingir uma altura de 60 metros. Este estrato possui árvores de copas largas, tipo guarda-chuva. O estrato médio, com árvores entre os 10 a 30 metros de altura e que possuem troncos esguios. O estrato inferior, que comporta árvores até 10 metros de altura. Depois dos estratos arbóreos, é possível observar um estrato arbustivo, com folhas muito finas e quase transparentes, em consequência da pouca luz existente a este nível. Por fim, junto ao solo, é possível encontrar um estrato de manto herbáceo, pouco desenvolvido devido à escassa luz. Existem plantas trepadeiras que sobem as árvores com o objetivo de alcançar luz, como, por exemplo, as lianas, que podem atingir um desenvolvimento tão grande que, quem as vê, diria que se trata de uma autêntica árvore. Há lianas com cerca de 200 metros de comprimento. Nesta floresta, a fauna é muito abundante e diversificada, mas é raro existirem animais de grande porte, pois não se conseguiriam movimentar nesta densa floresta. Nas árvores podemos encontrar alguns mamíferos, como os macacos, os lémures,
os jaguares, os esquilos e as preguiças. Na floresta, há também imensos répteis, cobras, lagartos, serpentes e jiboias. Existe um grande número de aves, quase sempre muito coloridas e de grande beleza, como os tucanos, as araras, as catatuas e os papagaios. Existe igualmente uma imensidão de insetos. Nos rios, quase sempre de águas muito lamacentas e turvas, abundam crocodilos, jacarés, búfalos, rinocerontes, pequenos anfíbios, roedores e, como é lógico, muitos peixes, entre os quais as famosas piranhas e as enguias elétricas. As produções agrícolas das regiões equatoriais resultam de dois tipos de agricultura. A primeira, uma agricultura tradicional que utiliza técnicas rudimentares, a saber, uso da enxada, da queimada, do arado e da tração animal, bem como a fertilização natural do solo por adubo natural, ou seja, com fezes de animais e humanos. Tem como objetivo de produção o autoconsumo e subsistência das famílias que a praticam. Tem um baixo rendimento e produtividade agrícolas. Produz culturas como o milho, a batata, o feijão, o amendoim e a mandioca. Por outro lado, faz-se igualmente uma agricultura de plantação, com elevada produtividade e rendimento, que produz essencialmente cacau, cana-de-açúcar, banana e café. Nestas regiões, o extrativismo vegetal revela-se muito importante para a economia da região, extraindo-se madeira, a borracha, o óleo de copaíba e frutos, tais como a castanha do Pará, o açaí, o capuaçu, o guaraná, a acerola, a graviola e o bacuri. Nas áreas de clima equatorial, os 365 dias do ano são praticamente iguais, não se registando variações assinaláveis dos elementos climáticos. O dia amanhece sempre à mesma hora, 6 da manhã, com o céu limpo. Pela tarde, formam-se nuvens e ocorre a chuva acompanhada de trovoada. À noite, o céu fica novamente sem nuvens, com uma temperatura de aproximadamente 25 graus Celsius e com muita umidade. Aqui existe apenas uma única estação do ano, a estação quente e úmida.